Olá, meu nome é Thomas Sigris, eu sou pintor naturalista, trabalho na editora Aves Brasilis e gostaria de demonstrar algumas técnicas de pintura e escolhi para começar esse primeiro trabalho uma técnica de acrílico e aguada de acrílico. Eu espero que vocês curtam. Em geral, o esboço ele é aplicado num papel de algodão. Esse aqui que estou usando é um papel Van Gelder, é um papel de fabricação holandesa, né? Mas existe Fabriano, existem outros papéis nacionais aí que dá para usar, como por exemplo a Canson, linha Canson, é questão de gosto, né? O desenho ele é aplicado bem leve, porque depois eu posso aplicar detalhes em lápis para corrigir falhas, pequenas falhas, né? Então, o ideal é que o desenho esteja num tom bastante leve. Depois que eu tenho o desenho aplicado, eu coloco, em geral, um papel de seda, que é papel vegetal, e faço o contorno do animal para criar uma máscara. Essa máscara depois ela é recortada. É só recortar com estilete. A máscara, né? Isso aqui é um casal de maracanãs, uma espécie de psitacídeo, uma espécie de arara pequena. Eu tenho as máscaras e vou colocar por cima do esboço. Bom, uma vez que a máscara está aplicada, a máscara de papel de seda está aplicada sobre o esboço, eu coloco o papel sobre uma superfície de metal, uma chapa de metal, e fixo a máscara com ímãs. Bom, então a máscara foi aplicada sobre o esboço e foi fixada com ímãs, né, atrás de em cima de uma superfície metálica, né? Aí eu posiciono o material num cavalete de pintura desses convencionais, né? E agora eu vou começar a fazer o fundo da imagem. Vou aplicar uma paisagem de fundo e vou começar a fazer a aplicação com o aerógrafo. O aerógrafo, para quem não conhece, é um aparelho que entra ar comprimido por aqui, tem um compressor de ar ligado a essa mangueira. A gente coloca a tinta nessa cavidade e você coloca o ar comprimido, passa por aqui e você consegue controlar a velocidade da tinta. A gente reforça algumas áreas para criar um efeito um pouco diferente na tinta. E esse é o trabalho que a gente faz com o aerógrafo, apenas retoque de pintura bem leve. Bom, agora a máscara tem que ser retirada, né? E esse é o efeito que a gente consegue obter com o aerógrafo. Na sequência, nós vamos tentar pintar agora um fundo de Mata Atlântica, né? Um fundo bem típico. E agora que foi aplicada essa camada com aerógrafo, a gente pega água e álcool, mistura de 50%, e começa a fazer alguns esboços de árvore no fundo. A ideia é remover parte da tinta que foi aplicada e criar copas de árvores, criando manchas e borrões apenas. Você pode se inspirar numa fotografia, por exemplo, para obter um efeito mais realista.
efeito de mato é facilmente trabalhado dessa forma, simplesmente criando um elemento de distúrbio no fundo. Basicamente o que eu estou tentando aqui é só criar texturas diferentes para quebrar esse tom de céu uniforme que foi aplicado à pintura. Esse é o efeito que se dá para criar um pano de fundo para a imagem. Você pode pegar a própria tinta que está no pincel e fazer um outro plano à frente, mais escuro. Até esse momento não foi aplicada qualquer quantidade de tinta no pincel. Basicamente a tinta foi retirada do próprio papel que está compondo a imagem. O papel absorvente ajuda a criar as áreas mais claras, porque ela elimina a tinta que foi aplicada ao papel. Praticamente o pincel que a gente usa é pincel de fabricação de fabricantes nacionais. A Ceramic é um pincel que eu gosto muito. Estou usando o pincel número 10, referência 705. Essa parte ficou pronta. Agora eu vou definir um outro plano mais escuro.